Olá, irmãos. Espero que estejam todos bem. Gostaria de dizer que é uma alegria muito grande de poder mais uma vez estar participando com vocês do Acampa Jovem, Piracicaba Campestre 2022. Poder estar aqui falando um pouquinho da palavra do Senhor para vocês e também ouvir, né? Teremos outras mensagens, outros palestrantes, do qual nós vamos falar sobre o tema proposto, né? O tema contribuir. Como contribuir, de que forma contribuir, para que contribuir, né? O que o Senhor pensa disso, qual a vontade do Senhor para com isso. É um tema muito sério, irmãos, um tema muito importante ao mesmo tempo, um tema que quanto mais cedo na nossa vida, com mais tenra idade, aprendemos e entendemos o propósito de contribuir, qual é a vontade do Senhor no ato de contribuir, o que acontece quando contribuímos, quando ajudamos alguém, quando compartilhamos de coisas que nós temos com os outros mais necessitados, quando pensamos e lembramos dos outros em contrapartida daquilo, em contraponto, né, daquilo que nós temos, e vice-versa, porque aquilo que nós temos não é muitas vezes aquilo que o outro tem, e muitas vezes isso é uma troca. Nós seremos, quanto mais cedo aprendemos isso, nós seremos mais felizes, nós entenderemos que estaremos fazendo a vontade do Senhor e faremos a diferença aqui nessa terra. Pois, irmãos, esse tema que vamos tratar, trata-se de dinheiro, trata-se daquilo que o dinheiro compra, das coisas materiais realmente, aquilo que é vendido é só comprado com dinheiro, simples assim. Embora a contribuição ela pode se estender além disso. Mas nós vamos falar aqui da necessidade que muitos necessitam, não é? Aí fora, né? Dentro da nossa comunhão, nas ruas, no nosso trabalho, que nós percebemos e muitas vezes nós não damos valor, ou nós não damos importância, porque para muitos é normal a gente ver tantas pessoas aí na rua necessitados, pedindo, né, cada farol, cada semáforo, e nós tratamos com desdém. Quanto mais gente pedindo, mais desdém fazemos. Então isso, irmãos, nós precisamos entender, compreender tudo isso para que nós possamos exercer a generosidade. E queria começar com um versículo aqui em Coríntios, né, 2 Coríntios, capítulo 9. Vamos ler o 6. Vamos ler a partir do 6 e 7, para a gente entrar no contexto e a gente poder entender um pouquinho mais. Diz assim: "E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia abundância, em abundância ceifará. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria." Irmãos, esses dois versículos falam muito. É interessante os irmãos entenderem o contexto aqui, essa passagem, lendo o capítulo 8 e o capítulo 9. Vai dar para vocês compreenderem um pouquinho mais de tudo isso que nós estamos falando. Porque Paulo aqui sabia que Paulo estava ensinando, e o Paulo estava sentindo naquela ocasião dos macedônios, pois eles estavam preparados já com tudo isso. Estavam dispostos. E no 9, Paulo já dá aquele empurrãozinho, dá aquele incentivo para eles não só ficarem com aquelas boas intenções,
coração, mas que pôr em prática, porque eles estavam prontos para isso, eles entenderam. Tanto é que Paulo exalta essa bênção, né, dos macedônios, essa graça que eles tinham, esse dom que eles conseguiram enxergar no Senhor Jesus. E aqui nesses versículos, irmãos, diz assim: o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. O apóstolo Paulo, ele pega um contexto no versículo, fazendo uma analogia, uma comparação com um plantio, uma lavoura, onde se você tem uma quadra de tamanho X e você semeia naquela quadra, você vai o que? Colher sobre aquela quadra, o volume do seu fruto. Se você aumenta a semeadura, aumenta a semente, você vai também colher mais. Então isso chama a lei da semeadura. E o Paulo fez, trazendo essa analogia, ele exemplificou usando o ato de contribuir. Quanto mais você dá, mais você recebe. Essa é a lei da semeadura. E com o Senhor Jesus, na ordem, né, na lei, você consegue também obter esse resultado. A lei da natureza, muitas vezes, tem pessoas que falam aquilo que se você planta, né, planta vento, colhe tempestade. Realmente, aquilo que você planta, você colhe. Você planta coisas boas, vai colher coisas boas. Planta coisas ruins, vai colher coisas ruins. E quando você contribui, essa lei também ela é verídica, ela é verdadeira. Você semeia, você dá uma certa quantia, você ajuda os pobres, você ajuda aqueles que precisam. Em números, aquilo lá vai retribuir, o Senhor está vendo. Tá? E isso tem que ser feito não simplesmente dar, contribuir, compartilhar aquilo que você tem, pensando em algo em troca. Mas sim, dar, aí entra no 7 aqui, dar conforme você propôs no seu coração. Aquilo que você planejou em seu coração, aquilo que você discerniu, refletiu e chegou numa conclusão que você vai falar assim, não, isso daqui eu vou fazer. Um propósito contigo mesmo, ou esse propósito pode estar em casal, você e esposa, ou esse propósito pode estar em família, algo específico. Não sei, irmão. Quando a gente fala em contribuir, são N possibilidades. De uma maneira geral, nós estamos passando na rua e vemos um irmão necessitado, aquele irmão está com fome. Eu falo irmão, muitas vezes é um desconhecido, é força de expressão. Passa que ele é um homem lá, né? Um homem lá com fome, você detecta que ele está com fome. Ele não está precisando de uma palavra de Deus, irmãos. Também, mas naquele momento, ele está querendo saciar a sua fome. Ele tem o que? Uma necessidade material. Depois você vai. Porque, irmãos, muitas vezes, os 15 reais do Marmitex, você comprar, você dar o dinheiro, não é, às vezes não é o mais difícil. O mais difícil que a gente vê e nota é você gerar aquela empatia dentro de você com relação àquela pessoa e você realmente parar e dar o seu tempo, dar a sua atenção. Muitas vezes hoje, irmãos, a gente está falando de contribuir em dinheiro, mas muitas vezes hoje não é nem o dinheiro, é o tempo de você parar, chegar naquela pessoa, ter o trabalho de conversar com ela, ou tem muita gente ao redor, você fica constrangido de parar e querer ajudar aquela pessoa, pelo fato de que todo mundo vai estar vendo aquilo que você está fazendo, sendo um ato de bondade, um ato de caridade, um ato de generosidade, mas, nossa, mas tem um monte de gente vendo. E às vezes você está com dinheiro, você está até proposto em dar, mas aí aquilo lá desencoraja, aquela situação, aquela circunstância te desencoraja porque você não quer passar
entre aspas, né, por vergonha de daquelas pessoas estar vendo. Porque hoje o fazer o bem, irmãos, está constrangedor. Hoje, para você fazer o mal, para você, na sua razão, você ser grosso, você ser ríspido com alguém na sua razão, você sabe que você cresce. Não, mas eu estou certo. Aquela pessoa lá, eu vou mostrar para ela que ela está errada. E às vezes sai até da sua paz para agredir aquela pessoa verbalmente. E muitas vezes, para você fazer um ato de caridade, de bondade, você fala assim, nossa, mas fica constrangido, muita gente olhando, e fica com vergonha, entendeu? Então isso, irmãos, muitas vezes é isso que a pessoa está precisando, a gente tem que parar e dar aquela atenção. Às vezes a pessoa está precisando de uma força em alguma coisa da casa dela, aí precisa realmente de alguns irmãos, precisa às vezes de uma assembleia, uma concerto, uma força para algum determinado aquisição que ela precisa fazer para concluir um trabalho dela. Às vezes ela está precisando de uma conta paga aquele mês, que se aquela conta não acabar, ela vai ficar sem água. Irmãos, tem N possibilidades, um bojão de gás. Só que aqui está dizendo, no versículo 7, cada um contribua segundo o que propôs o seu coração. Não tem quantidade, não tem valor, e não importa o quanto você tenha, ou quanto você recebe como funcionário da empresa, como autônomo, você vai dar conforme propôs no coração, de acordo com aquilo que você pode fazer. O Senhor sabe aquilo que você pode fazer, e muitas vezes não está fazendo. Irmãos, nós não podemos ser mão fechada, não podemos ser mesquinhos, não podemos ser gananciosos de um lado e avarento do outro. Gananciosos é quando a pessoa só pensa em ganhar, faz cada vez mais para ganhar, ganhar. E avarento, ela retém, ela não cede, ela não vê o que as outras pessoas precisam. Muitas vezes o Senhor está abençoando aqui, mas a pessoa é avarenta, ela não quer compartilhar, contribuir, ser generoso, e às vezes, muitas vezes, o Senhor coloca condições para trabalhar em seu coração, irmão. Eu falei no início que essa matéria é uma matéria que mexe com o nosso coração e nossas emoções. Como que está nosso coração diante desse ensinamento, dessa generosidade, contribuição, a lei da semeadura, como que está a nossa vida? Mexe com a nossa índole, porque se nós formos gananciosos, avarentos, irmãos, nossa índole não está sendo conforme o Senhor deseja. A nossa mente tem que estar transformando nesse quesito para o nosso coração, logo em seguida, também ser transformado. Se nós criarmos resistência quanto a isso, nós não vamos conseguir quebrantar nosso coração, trabalhar nossas emoções e conseguir fazer a contribuição que o Deus almeja de nós, né? É uma missão, é um dom que o Senhor dá para nós. A lei da semeadura, irmão, o Senhor muitas vezes dá para nós o dom de ganharmos, cada um na sua proporção, mas nós temos que também ter uma vazão para esse dinheiro. No quesito de ajudar, no quesito de contribuir. Quanto mais nós fazemos isso, quanto mais nós semeamos essa área, essa seara, mais o Senhor vai ver que nós somos um canal de bênção para que o Senhor possa trabalhar nessa área da generosidade. Quanto precisa, irmão? Quanto o mundo precisa de pessoas generosas em todos os aspectos. Nós temos que entender que o Senhor, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa nada nosso. O Senhor Jesus, Ele se importa mais com o cliente do que com o que o cliente tem. Por isso que nós não podemos segurar
as riquezas em nossas mãos. Nós precisamos ser generosos. Nós precisamos ter o hábito de ajudar, irmãos. Isso é muito importante. Veio na minha cabeça que se nós entendermos o que o Senhor tem para nossas vidas, o quanto Ele se importa com isso, Ele poderia resolver no estalar de dedos, irmãos. Mas não é isso que Ele quer. Ele quer que nós progredimos. Ele quer que nós cresçamos na liberdade que Ele nos deu. E sabermos que o nosso coração não pode estar aqui nas coisas desse mundo. E sabemos também que o Senhor não vai deixar faltar nada para nós. Que muita gente quer guardar pensando no dia da manhã. Mas tem irmãos que estão precisando hoje. E o que nós estamos fazendo quanto a isso? Tem irmãos que estão precisando de um prato de comida hoje. Uma cesta básica para sua família. Como que nós estamos nos portando em relação a isso? Irmãos, quando nós lemos em capítulo 16 de Êxodo, versículo 16, Êxodo capítulo 16, versículo 16, mas todo mundo conhece essa palavra do maná. Vamos ler alguns versículos. Isso, irmãos. Acho que a bateria do... Pronto. Irmãos, capítulo 16 de Êxodo, versículo 16. Palavra do maná, todo mundo conhece. Vamos ler alguns versículos. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um, conforme ao que pode comer, 1 homer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos, conforme o número da sua família. Porém, medindo-o com homer, não sobejava, ou seja, não sobrava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Irmãos, essa passagem nos ensina bastante coisa. Foi um momento que o povo hebreu, o povo que Deus tirou do Egito, e andou pelo deserto em busca da terra prometida, a terra que o Senhor ia mostrar para eles. Sabemos que eles passaram dificuldades, começaram a murmurar, e Deus falou com Moisés aqui. Tá? Foi uma ordem, foi um mandado, de que eles colhessem todo dia a porção de maná, aquela maná que descia do céu, para a sua subsistência, para a sua alimentação. E essa regra era uma regra para eles pegarem o quê? Todo dia a quantidade de 1 homer. 1 homer equivalente, estava olhando aqui, irmãos, equivalente a 30 litros. Cada cabeça, por cabeça. Então, o responsável pela família ia lá, colhia o suficiente para cada filho, para cada família, levando para sua tenda. Então, irmão, nós vemos aqui um cuidado, uma forma que o Deus tinha com eles para manter um equilíbrio do suprimento diário que eles precisavam. O Senhor regulava isso, o Senhor promovia um equilíbrio desse alimento, desse maná, para que não faltasse. Então, só que a responsabilidade era de cada um, todo dia ir lá
e pegar sua porção sem ganância, sem ser ganancioso, e levar para sua tenda, para que isso não faltasse e também não sobrasse, de acordo com o número da sua casa, da sua família. Nós, como filhos de Deus, também temos que fazer o mesmo. Nós temos que usar o nosso dinheiro aquilo que nós precisamos. E aquilo que sobra, temos que usá-lo como ajuda, contribuição, com compartilhamento para aqueles que precisam. As pessoas, nós como filhos, nós temos que entender que Deus, ele tem um equilíbrio celestial de como que nós dermos ou nós não dermos, aquele que não tem, não passe necessidade, e aquele que tem muito também não sobre. Essa é a lei natural, essa é a lei nem natural, é sobrenatural de Deus. Por isso que a gente diz, né, um equilíbrio celestial, porque quando se trata das coisas materiais, irmãos, queira que nós dermos, doarmos, queira não, se contribuirmos ou não, o Senhor vai prevalecer sobre tudo e todos aqui. Nós lemos em Romanos, em várias partes, que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Quando eu falo necessidade, irmãos, é necessidades. O vestir, o comer. Diz lá que se dos animais e aves ele cuida, ele veste, ele dá o que comer, quanto mais nós que somos filhos dele. Ele vai cuidar, irmão, mas o que ele está prometendo é o necessário. O extraordinário é demais. Que nós possamos entender que a ordem do Senhor, a ordem celestial, a lei da semeadura, é um ciclo constante que não vai faltar para ninguém, independente de você ajudar ou não. Só que quando você ajuda, você está acontecendo duas coisas. O Senhor, aquela pessoa que está recebendo, ela está sendo abençoada, e ela dá graças a Deus por isso, e a pessoa que está contribuindo, praticando a generosidade naquele momento, está glorificando a Deus. O ato de você exercer a contribuição, compartilhar, doação, essa generosidade que você pode praticar, você está abençoando aquele que recebe, e você que é o doador, você está glorificando a Deus. E Deus pode concluir com isso, que você está participando, embora fisicamente aqui, desse controle espiritual, desse equilíbrio celestial e material. Porque nós precisamos comer, nós precisamos vestir, tudo isso é necessário. Mas aí você consegue, Deus consegue colocar você no meio dessa esfera de intensidade, de ajuda. E você começa a sentir que você é um canal de bênção, que você está agradando a Deus, que você está contribuindo com o Senhor, com o reino de Deus aqui na terra. Nós podemos ler que nessa parte que ele fala de maná, então não importa o resultado, irmãos. O Senhor vai fazer a coisa acontecer. Aqui que sai desse versículo de Êxodo, no capítulo 8, quando a gente lê no versículo 15, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco colheu não teve de menos. Essa é a lei, essa é o equilíbrio celestial das coisas de Deus. Lembramos disso, o Senhor está mais preocupado conosco do que nós temos, porque Ele é dono do ouro e da prata, mas Ele quer que nós entendamos que o ajudar, o contribuir, o fazer o bem, ser caridoso, não ter mão fechada, poder
enxergar a necessidade de outro, isso é um exercício que nós temos que fazer. Isso é um exercício espiritual, como você também tem que ler a Bíblia todo dia. O ajudar, o doar, também você não nasce lendo a Bíblia todo dia. Você aceita o Senhor, depois começa a criar um hábito de ler a Bíblia todo dia. E o hábito e o desejo de ajudar também não vem da noite por dia. É um exercício que você tem que praticar. É empatia, é saber o que aquela pessoa está precisando. Eu sou corretor de imóveis, é minha profissão, é meu sustento, mas eu me coloco na minha profissão não só como um corretor de imóveis, mas sim um facilitador, um profissional que pode levar aquela pessoa a ter seu primeiro imóvel. Então, tudo que eu posso fazer de informação, aquilo que ela precisa ouvir, ela precisa saber que o primeiro passo é informação. O primeiro passo que a pessoa vai, quando ela vai adquirir um imóvel, ela tem que saber tudo que ela vai ter que pagar, tudo que ela vai receber em troca, o benefício do imóvel, o qual que é melhor alugar, é melhor comprar, quais são os prós e os contras. Isso daí posso ser um canal de bênção. Muitas vezes, irmãos, não é o dinheiro, mas a informação. Mas quanto que vale aquela informação? Um advogado bem intencionado com o próximo, com o irmão, quanto um advogado pode ajudar o irmão? E a gente pode ficar aqui falando a noite toda, irmãos. O coração nosso tem que estar preparado com proposição, com propósito e com alegria. Nós temos que fazer isso com alegria, porque quando nós fazemos com alegria, nós chegamos a tocar através daquele ato de generosidade material e aquela pessoa pode ver uma luz em você e falar, essa pessoa é diferente, essa pessoa tem algo que eu possa e ser atraído por você através de uma ajuda. É muito importante pensarmos nisso. A gente nota aqui no versículo 14, do mesmo capítulo 8, depois da vírgula, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros. A sua abundância supra a falta do outrem, daquele outro que está precisando, para que também a sua abundância, a abundância do outro também, pode suprir a sua falta. Imagine se nós vivêssemos assim, irmãos, cada um suprindo aquilo que o irmão precisa, seria uma maravilha. Mas é isso que o Senhor quer. É um exercício que nós faremos aqui, porque lá, quando estivermos com o Senhor, vai ser tudo assim, tudo maravilhoso. Não vai mais precisar. Nós não vamos ter mais necessidades, carências. Que nós possamos entender que o Senhor se fez pobre para que nós nos enriquecêssemos. O Senhor foi o maior exemplo disso, Ele deu a si próprio. Ele que era Deus, que tinha tudo, que criou o céu e a terra, que tudo estava abaixo dele. Ele se despiu de tudo isso e se entregou por nós. Tem um amor maior que esse? Tem um exemplo maior que esse, irmão, de dar a si próprio? E nós, muitas vezes, não temos coragem de estender a mão para o irmão, ou fazer uma caridade, ou ter um propósito no coração de ajudar uma família, uma cesta básica todo mês. Irmãos, o Senhor está voltando. O Senhor está voltando. O que nós estamos fazendo, além de pregar o Evangelho, aqui na terra, para os necessitados? Fica essa mensagem em nossos corações e que possamos meditar em tudo isso, irmãos. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.